Boa tarde a todos, aos convidados, aos presentes na sala. Quero começar por agradecer justamente a vossa presença e quero agradecer à diretora do São Luís Teatro Municipal, Aida Tavares, que pensou esta homenagem a Jorge Sivamel e por tê-la pensado na forma como ela vai acontecer, reunindo pessoas que se cruzaram com ele e que são um testemunho real das vidas múltiplas que o Jorge Sivamel teve, através das artes que cultivou, das ações que praticou e das relações que alimentou ao longo da sua vida. Esses encontros importam, no entanto, também pelo facto de terem marcado de maneiras diversas as vidas dos outros. E são também as vidas dos outros, as dos que aqui estão, mas também, se calhar, de alguns que estão desse lado, que nós vamos procurar tornar visíveis em pequenos apontamentos ou mais profundos apontamentos durante esta sessão. Cada um dos que aqui estão presentes, portanto, vem falar-nos de como esteve na vida do Jorge Sivamel e talvez no final desta conversa possamos entender um pouco melhor o que o tornava um artista e uma personalidade singulares. Começo na ordem, no roteiro que eu própria organizei, começo por dar a palavra às pessoas do cinema. Uma delas não está ainda aqui, quando chegar tomará a palavra, mas queria convidar o Pedro Borges, distribuidor, produtor de filmes, diretor do Cinema Ideal, que estreou Agosto e o António, um rapaz de Lisboa, nos anos 90, e que editou os 10 documentários do Jorge sobre artistas, tendo também no Ideal estreado o Ainda Não Acabamos. Produziu alguns desses documentários com o Jorge, teve projetos que não chegaram a bom porto, mas acompanhou o trabalho do Jorge na área do cinema e do documentário durante largos anos. E por isso pedia ao Pedro que dissesse alguma coisa desse trabalho, ou de aspectos que considere mais relevantes, e, evidentemente, que fale também, como é nosso propósito aqui, de como a sua vida foi sendo transformada, eventualmente, por esse contacto regular e esse trabalho permanente com o Jorge Sivamel. Obrigada, Pedro Borges, por estar aqui. Boa tarde. Enfim, há alguma responsabilidade de estar eu a começar e de estar aqui no meio destas pessoas que tiveram todas um papel, de certeza, mais importante que eu no trabalho e na vida do Jorge. O Jorge teve uma relação com o cinema, enfim, não falo já de quando ele escrevia sobre cinema, começou aos 18 anos, talvez, a escrever sobre cinema, a fazer crítica de cinema, mas como realizador, não só hoje em dia é muito pouco falado o que ele fez como realizador, como ele teve realmente uma relação complicada na produção dos filmes, na estreia dos filmes e no que depois ela veio a ser. Penso sobretudo no caso das longas-metragens. Mesmo quando finalmente a Cinemateca lhe estava a fazer uma homenagem, uma retrospectiva integral, e que era acompanhada por uma escolha de 20 filmes, uma carta branca para o Jorge escolher filmes, foi imediatamente antes do primeiro confinamento, ao terceiro dia da retrospectiva. O Jorge esteve na abertura. No segundo dia, o Miguel Lobantunes foi apresentar o Ninguém Duas Vezes, e no dia seguinte a Cinemateca encerrou, como encerraram os cinemas, os teatros, enfim, tudo o resto. Portanto, já na altura se brincava nisso, brincava no sentido de dizer, não sei se é azar ou o que é que foi, mas realmente houve sempre uma mala pata do Jorge com o cinema, mesmo quando as coisas corriam bem e podiam ser muito boas, havia sempre qualquer coisa que acontecia. Eu lembro-me de ter estreado o Agosto, e já na altura há uma coisa que nunca me esqueci, que foi em plena antestreia, ou na primeira sessão no Fórum Picoas, na altura ainda no Fórum Picoas, em 91, em que, enfim, o Jorge tinha-se entregue imenso à campanha de estreia do filme, não é que as críticas fossem más,
mas o filme já tinha alguns anos. E a maneira como o Jorge falava sobre isso, o filme tinha sido estreado, na realidade existia desde 88, portanto foram quase 4 anos. E então no dossiê de imprensa havia uma gralha que só mesmo o Jorge é que reparou, que dizia que o filme, em vez de dizer 1987, dizia 1879. E Jorge dizia, realmente já é um filme antigo, mas não é assim tão antigo. Esse dossiê vai ser, o dossiê de imprensa que na altura foi feito, eu penso que uma parte significativa, ou uma parte dela, que é mais importante, vai sair no catálogo que a Cinemateca está a produzir e que vai ser uma obra incrível. E uma das coisas que lá tem é uma, que agora se pode dizer, porque o nome ninguém conhece, tem uma espécie, tem uma auto-entrevista, ou seja, o Jorge fez as perguntas e fez as respostas para serem incluídas, foi a nosso pedido. E ele dizia, perco menos tempo a conversar com alguém que depois vai passar isso escrito, diz-me o que é que queres que eu diga, e eu faço as perguntas e dou as respostas. Havia em tudo o que o Jorge fazia, sendo o artista que era, havia sempre um lado que era extremamente prático, concreto e de tratar as coisas, não dar mais tempo às coisas do que o tempo que essas coisas me mereciam. Enfim, depois estreámos também o António, um rapaz de Lisboa, em que eu acho que havia uma certa mágoa do Jorge, cada vez que alguém lhe ia falar sobre o filme, começava sempre por dizer gostei mais da peça. E para isso, não era independentemente do que o Jorge sentisse ou não faço ideia, mas era ainda aquela ideia que o Jorge não era exatamente um cineasta, era um grande encenador teatral, mas os filmes não eram a mesma coisa. Eu acho que isso sempre o deixou magoado. E depois, quando chegámos ao coitado do Jorge, enfim, é o título do filme, é o título da obra em que é inspirado por Jorge. E depois houve problemas, mais uma vez, houve problemas de direitos e outras questões, e o filme nunca chegou a ter uma estreia em cinema como deve ser, não existe em DVD, enfim. Um dos problemas que existe com esses filmes todos do Jorge é eles não poderem ser vistos ou eles não estarem a ser vistos. E para as novas gerações isso eu acho que é muito dramático. Enfim, tentando abreviar. Entretanto, começámos quando eu comecei a Midas em 2006, 2007. As nossas conversas eram encontros casuais, porque aqui, sobretudo por estas zonas da cidade. E a primeira coisa importante que foi feita foi a estreia de uma curta-metragem que o Jorge fez na altura com o João Matos, da Terra Trema, era uma produção dos Artistas Unidos, o João Matos, que é o da Terra, que se chamava A Felicidade, e aqui era a relação entre um pai e o filho, e o pai era o Fernando Lopes, e é basicamente uma viagem de automóvel. Guardei sempre um bocadinho do filme. O filme estreou em complemento, ou estreou com uma longa-metragem da Agnès Varda, As Praias da Agnès, que apesar de tudo foi um filme que correu razoavelmente bem, e acho que foi uma felicidade também para o Jorge, na altura, o ter podido mostrar o filme no cinema, essa curta-metragem de 8, 10 minutos, não sei já quanto é que tinha, e poder tê-la estreado no cinema. E depois passámos para a edição dos filmes, que na altura já eram bastantes, hoje em dia são 11. Só nos falta editar um, que é sobre o Palul, que é exatamente o primeiro, feito em 1995, e que se considerou perdido durante muitos anos, mas que agora, no processo da retrospectiva na Cinemateca há 2 anos, foi recuperada uma cassete do filme, a Cinemateca, o Anime, tratou e, portanto, melhorou razoavelmente em relação ao suporte que havia, e que estávamos para editar na altura da retrospectiva e que iremos lançar agora em maio, quando começar na Cinemateca. E foi também nessa altura que apresentámos um projeto à RTP, pela primeira e única vez a RTP2 fez um concurso para a produção de documentários, e foi na altura que conversámos com o Jorge com uma ideia, tinha sido publicada há pouco tempo, o século passado, o livro, um tijolo, do Jorge, que reúne imensas coisas que ele escreveu ao longo dos anos, e a proposta que lhe fizemos, estava a trabalhar na altura com a Joana Cunha Ferreira nesse projeto, de convidar vários realizadores, eram figuras relevantes da cultura portuguesa, era como se chamava, e a nossa proposta para o Jorge foi, a partir do século passado, foi uma ideia que depois veio a dar, muitos anos mais tarde, o Ainda Não Acabámos, ou seja, chamávamos-lhe na altura JSM por JSM, que era
uma referência a um filme que o Godard fez sobre si próprio também, e o Jorge disse: sobre mim não me interessa nada, interessa-me é falar sobre os outros, que era essa a ideia inicial. E na altura chamava-se um autorretrato de costas, ou seja, era as costas do Jorge a olhar para aquilo que os outros que ele admirava e com quem ele se tinha cruzado, aquilo que tinham feito. E era ainda esse lado de generosidade. O que é que aconteceu? O projeto tinha 9 para serem escolhidos 6, e o Jorge, quando disse isso, eu aceito fazer esse, mas antes quero fazer sobre o Bartolomeu Cid dos Santos. Ele tinha feito um filme sobre a gravura, sobre a cooperativa gravura, e tinha gravado muita coisa sobre o Bartolomeu, e o Bartolomeu na altura estava já doente, era uma pessoa por quem o Jorge tinha uma admiração imensa, e portanto ele quis não fazer o seu filme sobre si, ou ele sobre os outros, mas conseguir fazer um filme dedicado ao Bartolomeu Cid dos Santos, que entretanto, entre o projeto e a produção e as filmagens, morreu. E, portanto, enfim, mas eu acho que isso também define muito bem o Jorge. Houve uma altura, agora saltando diretamente para a Politécnica, para o Teatro da Politécnica, e para a notícia que soubemos há poucos dias, que me parece uma coisa inconcebível, mas houve uma altura, quando estavam para começar as obras no Teatro da Politécnica, em que, através de um artista que fez uma exposição no edifício, no museu, tive uma conversa com o reitor, na altura o António Nóvoa, porque havia um espaço naquele edifício, que ainda lá está, que na obra de reconstrução daquilo que tinha sido a Faculdade de Ciências, que ardeu em 78, toda a fachada lateral direita tem uma sala única que foi preparada para ser um auditório, portanto já com inclinação, contudo, era a hipótese de se fazer ali uma sala de cinema, muito antes do cinema ideal. Isto são conversas em 2010, e, ao mesmo tempo, havia uma possibilidade de concessão de um espaço de cafetaria, que podia depois utilizar os claustros, e havia conversas com a Catarina Portas, que na altura tinha começado a recuperar quiosques, ou há pouco tempo tinha começado a recuperar quiosques em Lisboa. E, de repente, durante 15 dias, tivemos numa coisa de euforia a dizer: vou ter ali um teatro, tu vais abrir ali uma sala de cinema, depois vai haver aquilo. Em 2010, apesar de tudo este horror que é esta zona de Lisboa com turistas, hoje em dia não era o que é hoje, não havia tanta gente que tivesse sido expulsa daquela zona do Príncipe Real. Pelo contrário, todos nós achávamos que aquilo era um sítio fantástico para se poder fazer ali um polo cultural, sobretudo porque na altura havia espaços e mais espaços e mais espaços dentro daquele edifício que estavam absolutamente desocupados e para que a reitoria não tinha utilidade nenhuma. E, portanto, era a possibilidade de devolver à cidade todo aquele espaço que, desde o incêndio da Faculdade de Ciências, tinha desaparecido. Enfim, há 2 projetos que eu me culparei toda a vida, não sendo a minha culpa, não ter feito com o Jorge. Um que, não tendo sido feito, depois não houve outras ideias, foi a filmagem, a gravação, a fixação, que se quiser, do Stabat Mater, feito pela Maria João Luís. Começou por ser nas Mónicas, depois andou a dar voltas pelo país durante não sei quanto tempo, e depois esteve aqui no São Luís e esgotou já não sei quantas representações. E foi na altura que, de repente, o Jorge diz: havia ainda a memória das coisas que tinham sido gravadas no Teatro da Cornucópia, que felizmente ainda hoje existem, e é das pouquíssimas coisas que existem, e nomeadamente do Jorge, sem ser os filmes em que ele entrou como ator também. E ele disse: o que eu gostava mesmo era de poder filmar a Maria João Luís a fazer isto. E a proposta foi apresentada, e andámos meses a chatear a cabeça na RTP e nunca avançou. E é pior ainda porque, na altura, a RTP encomenda, ao mesmo tempo está a encomendar uma série de 12 peças de teatro. Não vou dizer que é horrível porque nem percebe teatro, mas eram peças que pareciam ter sido feitas no pior da RTP dos anos 60, 70, antes do 25 de Abril. E isso era daquelas coisas que deixavam as pessoas, enfim, francamente mal.
Só para terminar, aqui há, por causa disto dos filmes dos artistas, que eu acho que é, mesmo que os outros filmes não fossem todos o que são, os filmes que o Jorge fez, os documentários que ele fez sobre os artistas são, felizmente, coisas que vão ficar para muitos anos, vão ficar não só pelos retratos dos artistas, mas também por esse lado de generosidade que, garanto-vos, no cinema, não sei como é no teatro ou noutras artes, no cinema, não é uma coisa que esteja tão democraticamente distribuída. Em maio de 2020, depois do primeiro confinamento, que foi difícil para todos, o Jorge, quem o seguia no Facebook, sabe isso, porque o Jorge partilhava muitos desabafos, enfim, muitas coisas. Em maio de 2020 o cinema, por exemplo, reabriu 1 de junho, na primeira vez, e o Jorge, de repente, mandava assim e-mails. O Francisco Frazão, agora nestes dias, dizia, eram os haikus do Jorge, eram 1, 2, 3 linhas, com um J no fim, e que ninguém estava à espera, e de repente lá aparecia mais um. Eu trouxe aqui uma coleção deles, mas não vou ter tempo para ler nenhum, só por graça, mas um dia abro o computador de manhã e o Jorge tem um projeto, queria fazer mais 5 filmes sobre artistas, e chamava-lhe 5 artistas a 4 mãos. Ou seja, era um projeto em que para cada artista seriam filmes de 50 minutos, em que ele faria 25 minutos ele e depois haveria outro realizador a fazer. Os artistas eram o Jorge Martins, o João Gabriel, o Sérgio Pombo, o Pedro Proença, e estou-me a esquecer do último. E depois tinha pessoas do cinema que tinham trabalhado com ele, com quem ele se continuava a dar e de quem gostava, o João Pedro Rodrigues, o Edgar Pera, o Manuel Mozes, o João Salavisa, estou-me também a esquecer de um. Enfim, era uma coisa que ele tinha muita vontade ainda de fazer e que mais uma vez, também tenho aqui a resposta, mais uma vez não pôde fazer. Eu acho que infelizmente continuamos num país, num estado de coisas em que às vezes é tão importante aquilo que as pessoas fizeram ou conseguiram fazer ou chegaram a fazer como aquilo que podiam ter feito e não foram feito, e não foi feito. E é sempre esta coisa que é quando as pessoas morrem, seja ou não isso inesperado, como foi no caso do Jorge, foi muito depressa, enfim, não tivemos tempo sequer de nos habituar à ideia, é pensar nas coisas que o Jorge poderia ter feito e que não o deixaram fazer. O caso do encerramento do Teatro da Politécnica, também tenho aqui um e-mail em que ele, em 2014, dizia: há vários dias que não falo com ninguém, a reitoria quer outra vez fechar a Politécnica. Começaram as obras da Politécnica. Eu morava lá ao pé e ele dizia para eu todos os dias lhe ir fazendo o relatório sobre, como é que a obra seguia. Quando houve problemas com a ministra Canavilhas e houve um movimento muito grande foi na altura que foi criada a plataforma do cinema, os cortes, primeiro 10% e depois por aí fora, e foi possível fazer uma coisa que foi das poucas vezes em que se conseguiu, penso eu, que depois havia também a plataforma do teatro e houve a plataforma das artes, e foi feita uma grande reunião no Teatro Maria Matos, que tem 400 e tal lugares, portanto eram pelo menos 500 pessoas de todos os setores, em Lisboa. O Jorge deu sempre o nome, havia uma coisa com o Jorge que era mandar: Jorge, estamos a fazer este documento, gostávamos muito que pudesse assinar. E o Jorge dizia: se esses já assinaram, podes pôr a minha assinatura, ou ainda mal tínhamos enviado o e-mail, ele lia e respondia imediatamente e nunca dizia nada. E um dia ele escreveu, é um e-mail que foi dirigido a mim e a muitas outras pessoas: fugi sinceramente comovido, muito bem organizada a sessão, muito bem mesmo. Eu acho que eram este tipo de coisas que, sem precisar de palavras, que davam força às pessoas para continuarem a fazer coisas. E agora um Lapa, o que está atrás do Passos Coelho. Vi ontem, ai. Isto era um dos haikus. Tinha visto o Passos Coelho a fazer um discurso e estava uma obra do Álvaro Lapa por trás. E ele fazia estas coisas que era a maneira de
enfim, de continuarmos o contacto com ele. Em contacto. Pedro. Finalmente encontrar. Estou muito desanimado e triste. A reitoria ameaça tirar-nos a Politécnica para outros fins. Pelo que tenho inventado contactos com outros seres humanos, mas em princípio, segunda que vem, terei algum tempo. Isto foi em 1 de julho de 2014, ou seja, é uma história que eu acho que quem está a par dela a deve contar e que acho que temos todos a obrigação. Eu não sei, os artistas unidos saberão o que é que querem fazer ou não. Eu acho que não é só fechar o Teatro dos Artistas Unidos ou arranjar uma nova casa, é fechar um teatro em Lisboa, onde já não há espaços, onde já há muito poucos espaços, e por outro lado é retirar o teatro a Lisboa e retirá-lo àquela zona da cidade, sem que se ache sequer na obrigação de justificar isso publicamente, provavelmente porque não há justificação possível. Obrigada, Pedro. Enquanto o João Pedro Rodrigues não chega, eu dava a palavra à Mariana Maurício, que está aqui à minha direita, que vem da advocacia, onde esteve 10 anos em atividade, mas que abandonou para fazer um mestrado em tradução e muito, em particular, em tradução para teatro. E foi a partir daí que se cruzou com o Jorge Silva Melo, com os Artistas Unidos, em 2016, para acompanhar o trabalho de produção da Noite da Iguana. E, neste momento, prossegue um trabalho académico, de investigação, em torno de uma antiga pianista, ela, se quiser, falará sobre isso, que foi também um ponto de contacto com o Jorge Silva Melo, que admirava essa pianista. A partir daí, o trabalho de tradução e de revisão de traduções que fez para os Artistas Unidos, a colaboração na preparação, por exemplo, do volume A Mesa Está Posta, a preparação de coletâneas, nomeadamente a do Pirandello e, eventualmente, outras em que o Jorge já pensava, ocuparam um tempo razoável e uma atividade razoável em colaboração e em trabalho com o Jorge Silva Melo. E, portanto, depois destas palavras, ela dir-nos-á o que foram estes anos. Sim. Portanto, estamos a falar de 2016 Sim. até agora, um tempo relativamente curto, relativamente a outros intervenientes aqui que tiveram ligações com o Jorge Silva Melo muito mais longas. Sim, acho que curtíssimo, não é? Foi um tempo bastante curto, mas para mim, pessoalmente, muito, muito intenso e muito proveitoso. E a verdade é que se eu, olhando para estes últimos anos, fiz alguma coisa na vida, foi graças ao Jorge e não só ao incentivo, mas também às oportunidades que ele me foi dando, porque não foi fácil esta transição, saída do direito. Foi um vazio, não é? E o Jorge preencheu esse vazio. Eu não sei, eu acho que a nossa relação acabou por ser mais, se calhar, mais de amizade do que de trabalho, embora com o Jorge acho que não havia maneira de ser só amizade, ou seja, tinha que haver o trabalho envolvido e ele estava sempre, acho que arranjava trabalho para toda a gente, e uma pessoa para se relacionar com ele tinha que trabalhar, e eu só lhe podia agradecer porque era o que eu queria, era ter trabalho super interessante, sempre coisas, as traduções que ele me atribuía, tudo o que ele me deu para fazer. Foi interessante e depois permitia um diálogo com ele também, porque ele era muito rápido a responder a tudo, não é? A pessoa tinha uma dúvida e não tinha nenhum problema em colocá-la, porque ele respondia na hora a tudo, sem nunca se armar em professor, nem em quem sabia mais que os outros. Mas sim, eu quando, no fundo a minha relação com o Jorge começa quando eu, em 2016, pensei fazer uma tese sobre tradução de teatro e pensei nos Artistas Unidos, porque
o trabalho deles tinha muito a ver com a tradução de coisas, de peças, ou melhor, tinha peças contemporâneas e muitas em inglês, e a minha tese era uma mestrada era em inglês. E então mandei um e-mail ao Jorge, muito a medo, não o conhecia, ele conhecia o meu, na altura, namorado, e mandei-lhe um e-mail muito formal, vinda do direito, tudo aquilo muito bem, com muitas cerimónias, e ele responde, como responde logo, pouco depois, de uma maneira completamente, para mim foi muito desconcertante, mas de uma leveza, claro que sim, eu perguntei, posso acompanhar a produção de alguma peça que estejam a trabalhar, não fazia ideia o que é que eles estavam a fazer na altura, e o Jorge disse por e-mail, claro que sim, vamos combinar um café, e começamos em setembro a Iguana, interessa-te? Assim, e eu achava que se calhar ele não ia querer que eu fosse alguém de fora ver os ensaios, ou sei lá, não fazia ideia. Não? Aquela resposta de abertura total, de generosidade total, de beber um café, quer dizer, ali depois nunca aconteceu, acabou por não acontecer, mas por outras razões. E depois, a partir daí, fui então aos ensaios da Iguana e nunca mais, eu estava fascinada com o Jorge, não só a trabalhar, como nos intervalos dos ensaios, porque as histórias que ele contava, pronto, não é impossível reproduzir, mas ele tinha sempre histórias para contar, tinha muita graça, não é? Tinha imensa piada, portanto eu queria sempre ouvir o que ele estava a dizer e de vez em quando mandava-lhe uns e-mails sobre a tradução, uma coisa que eu não achava bem, e ele nunca, foi sempre muito, eu era uma miúda vinda de fora, do direito, que é que eu estava ali a dar palpites, nunca o Jorge reagiu mal àquilo, achou piada, achou graça, até algumas sugestões acatou, outras... E pronto, foi sempre muito generoso, muito humano na forma como ele me recebeu ali. E depois disso, só um ano mais tarde, eu acho que comecei a falar mais com o Jorge muito pelo Facebook, que era uma coisa que ele de facto, a forma como ele usava o Facebook é muito engraçada e acho que é única. Não era não só para comunicar, porque há imensa gente aqui que comunicava com o Jorge pelo Facebook, que ele estava sempre a conversar, mas até, eu acho que isso é uma coisa que não se deve perder, as coisas que ele escrevia, aquilo era um post de conhecimento, as entradas no Facebook os posts do Jorge, acho que também é uma coisa que se tem que pensar em não ficar perdido no ciberespaço. Porque há muita coisa ali muito interessante e eu usei até para a minha tese sobre tradução muitas coisas que ele escreveu sobre tradução para teatro ali que não se devem perder. Para além das histórias inúmeras. Depois o Jorge, pronto, começou a dar-me traduções para fazer. Foi muito, mais uma das facetas dele quando foi a mesa está aposta. Enviava-me a mim e ao Eduardo Calheiros, que é também um grande amigo do Jorge, também advogado, mais ou menos da minha idade, os textos para comentarmos, para ajudarmos a organizar, e foi um trabalho muito engraçado. Para nós foi fantástico. E depois outra prova de como é que era o Jorge, quando foi a altura da apresentação da mesa está aposta, o Jorge não quis, que seria natural ter alguém ali a falar sobre o seu livro que já tivesse uma certa autoridade e que tivesse outra posição, não é, no mundo cultural, não. O Jorge, não, para além da Lia Gama, pronto, que fazia todo o sentido ali, disse-me ao Eduardo e a mim para irmos apresentar o livro, que ninguém conhecia, quem é que éramos nós, os dois, para fazer a apresentação de um livro fantástico. Conhecíamos bem o livro, mas não éramos propriamente... E isso também eu achei um bocado até, quer dizer, para mim foi inesperado, sim, muito inesperado, mas mais não havia nenhuma pretensão, eu acho que o Jorge não era nada
vaidoso, nunca senti, não era pretencioso, nunca, eu detesto isso, portanto acho que se ele fosse, nunca ouvi gabar-se dele próprio, nunca ouvi dizer as coisas que fez, até coisas que eu descubro agora e penso, mas porque é que ele não me contou nunca isto que tinha feito e que tinha dito e que tinha, até a propósito de coisas que falávamos, que poderiam ter vindo a propósito, mas não, podia ser visto como uma exibição e eu acho que isso era o contrário do Jorge. Depois a relação foi passando do virtual para o pessoal e começámos a fazíamos uma coisa que eu adorava, que era programas, ele já não tinha muita paciência para a vida social, acho eu, não gostava de ir. Foi raro os programas em que eu consegui incluí-lo com mais gente, porque ele não queria, já queria trabalhar essencialmente e se proporcionasse, claro que queria estar perto de pessoas e por isso é que estava também no teatro, não é? Mas então o que ele gostava era de ir às exposições e fazíamos uns programas culturais, tudo começava de manhã com hora marcada para ir buscar o Jorge, hora marcada para estar na Galeria X, depois hora marcada para almoçar, depois hora marcada mas era fantástico, fazia-se uma série de coisas e fomos ver exposições, a última aliás foi da Sofia Ariel em dezembro, sim, foi a sua na Fundação Carmona e Costa. E isso para mim também foi porque ainda por cima ele não era, ver exposições com o Jorge era uma coisa maravilhosa, porque ele não era nada de ficar ali e olhar para as horas no mesmo quadro, não, ele via, tinha a sua opinião, mas em 3 tempos estava visto, ou seja, não era daquele, como tudo, não é, na vida dele. E ele era muito, muito pragmático, muito eficiente e não era nada chato, portanto aquilo era uma coisa em que era um prazer ir com ele, porque a pessoa ouvia o que ele dizia sobre os quadros, tinha sempre depois com graça, não é? Portanto, tinha sempre um comentário, mas ele apresentou-me, de repente abriu-me um mundo que eu desconhecia completamente para os artistas plásticos que ele gostava, fomos ver João Jacinto, o Sérgio Pombo, o João Gabriel ao Porto. Essa viagem ao Porto acho que talvez tenha sido a última. Era de trabalho, porque fomos fazer a apresentação da Mesa Está Posta, mas foi muito lazer também, e tudo com o programa do Jorge também. Vamos ver a exposição, vamos ver o João Gabriel lá, não sei o quê, depois vamos almoçar não sei onde às X horas, mas um dia pareceu 3 ou 4 dias, porque fizemos tanta coisa, sem parar, e ele já não tinha muita mobilidade, mas mesmo assim fazia tudo. Foi tão engraçado, parecia que foi um programa que eu olho para trás e penso, bem, aquilo foi quase uma semana de... fomos ao teatro, foi muito, muito bom. E o que é que eu tenho mais para contar? Enfim. Podemos fazer uma segunda Sim, volta, exatamente. eventualmente. Muito obrigada. Bom, e como se falou de artistas plásticos e dos pintores amigos ou que o Jorge admirava, eu dava a palavra à Sofia Ariel agora para nos falar um bocadinho também do que foi essa ligação, tanto mais que o Jorge documentou o seu trabalho e pelo menos em 2 ocasiões, não é? E gostávamos todos de... Sim, fez um primeiro documentário e depois participa também, ou acompanha o seu trabalho no seu ateliê, no filme, exatamente. Posso dar-lhe a palavra, então? Bem, sobre a Sofia Ariel, eu não queria propriamente apresentá-la, porque todos a conhecemos, mas tem uma formação em pintura, a sua atividade é multifacetada, pintura, desenho, colagem, desenho têxtil, penso que a sua formação começou também por aí, e cenografia, o que muitos me espantou. Só com o Jorge.
Bom, começou regularmente a expor nos anos 80 e houve exposições da Sofia nos Artistas Unidos, na Politécnica. A última, penso que foi em 2015, Que Grande Pouca Vergonha, Morde com Todos os Dentes que Tens na Língua, e em 2016 surge então o documentário intitulado Sofia Arial, um gabinete anti-dor, que aliás estreou nesta casa e portanto em 2016 houve esse trabalho conjunto de que a Sofia Arial nos poderá eventualmente falar. Obrigada por estar aqui. Diz que estão a ouvir todos? Tá, muito bem. Pois eu conheci o Jorge, não foi há tanto tempo como no seu caso, conheci o Jorge por razões diversas. Eu era amiga do Bruno da Ponte, das suas áreas das literaturas também, assim, e da editora Salamandra enfim, de várias pessoas das letras, e da Eduarda Dionísio tinha, com outro grupo de pessoas, o Abril em Maio, ali para os lados da Graça. E a certa altura o Bruno da Ponte disse: olha, não queres pôr lá uns desenhos teus pequenos, porque as pessoas, quando são muito novas ou quando começam logo, não têm inibição nenhuma, antes pelo contrário, põem em todo lado, enfim, para serem conhecidas. A partir de uma certa altura, que já tenho 20 anos de carreira ou qualquer coisa assim, já não lhes fica muito bem, porque há quase como uma estrutura de trabalho, e da mesma maneira que um homem que foi diretor. Bem, isto é um exemplo um bocado parvo, mas é só para não estar calada. Um homem que tenha sido diretor de um banco, depois no dia seguinte fica sem emprego e vai varrer a rua, não será propriamente assim a linha mais direta, ou enfim, que confirme um grande sábio da economia, não é? E no meu caso, com 20 anos de pintura, pôr coisas numa pequena associação que também não tinha uma grande vertente de artes plásticas, tinha mais de uma cultura em geral, não me ficaria, entre aspas, muito bem em relação até aos meus colegas, mas eu, por que não? E correu bem. Na altura, o Jorge tinha feito um trabalho com a Lia Gama, aliás, acho que foi o trabalho que até estreou, não sei se onde estreou, mas foi o António Rapaz de Lisboa, né? E queriam oferecer um presente e resolveram comprar o tal desenho pequeno. Portanto, isto terá sido há 30 anos, talvez, por aí. E depois fomos conversando, fomos falando, e o Jorge tinha realmente um grande entusiasmo pelo próximo. Tinha também por si próprio, porque ele também tinha gosto na pessoa em que ele se foi tornando, porque ele foi-se descobrindo a si próprio através de descobrir os outros, porque tinha muito interesse pelas outras pessoas e ia aproximando-se dessas pessoas. Aliás, não é por acaso que o Jorge conhece meio mundo do teatro, do cinema, atores, todo o tipo de gente, realizadores, da literatura também, das pinturas também, das artes plásticas. Não é porque o Jorge aparece, que ele tem um brilho extraordinário. É porque ele próprio tem interesse pelo próximo. E ao ter interesse pelo próximo, as coisas tornam-se recíprocas, não é? Quem é este que tem interesse por mim? E estas coisas ligam-se, não é? E ficou assim. O Jorge teve interesse em ver o meu ateliê, ficou entusiasmado por um lado, que até na altura não seria tão bem visto o meu trabalho nesse sentido, porque e sempre foi com muita cor, com cores muito... Se calhar quer-me agredir, mas é melhor ser mais tarde. Não. Eu vou só dizer coisas sérias. Está desculpado. Com isto tudo foi o meu ateliê e gostou do trabalho e porque exatamente por ser um homem muito culto em várias facetas, mostrou interesse em ver mais coisas e depois, mais tarde, eu não sou muito boa a datas, mas fiz uma exposição e pedi ao Jorge para escrever um texto para o catálogo, coisa que o Jorge nunca tinha feito. O Jorge nunca tinha escrito um texto para um catálogo de arte, de um artista. Mas fez muito bem e eu fiquei muito contente. Era um catálogo que não só falava da pintura, era como William Lonson. Era artista e traga também a garrafa, aquele lado a faceta dupla do que uma pessoa é.
e às vezes pensa as duas faces da moeda, mas também esquecemos, com certeza não será uma face, mas também há a espessura da moeda. Portanto, havia sempre no Jorge uma extra curiosidade pelo trabalho de qualquer pessoa, ou até não gostava mesmo nada, e mais que tudo não era gostar mesmo nada do trabalho, ou de um ator, ou de um cenógrafo, era mais até da atitude dessa pessoa. O Jorge, sendo uma pessoa que apreciava as coisas bem feitas, as coisas como falou agora há pouco, não é? Das coisas terem até horários e gostava também de pessoas que não tivessem arrogâncias formidáveis, para isso era-lhe irritante. E pronto, e fomos andando, e ele foi vendo as minhas pinturas, foi escrevendo, e como eu sou palradora de natureza, sempre fui, e não que fisicamente acho que o seja parecido, mas ele chamava-me a sua Sarita Montiel. E agora por acaso reparei que estava de leque, e faço barulho e falo, de graçolas, e era uma parte que nos divertia, dizíamos garçolas, como falávamos de coisas sérias e tudo isso. Mais tarde, em 2011, os Artistas Unidos, porque foram todos, e se não tivessem sido os Artistas Unidos, a exposição não teria tido a largueza, o tamanho, não o tamanho pela quantidade de quadros, mas a divulgação e a possibilidade de mostrar a tanta gente que apareceu uma primeira retrospectiva de desenho e pintura que deu muito trabalho a ser feita, obviamente, mais aos Artistas Unidos. Eu andava enervada, também enervo-me com facilidade, acho que fica bem. Sou da estética do muito, é tudo muito, para mal e para pouco. Quem não conhece, e outro dia isto deu-me que pensar, porque as pessoas perguntam muitas vezes, então, mas o que é que você é? Surrealista não é? Não é conceptual? Não é? Eu já me estava a amassar com aquilo. Depois pensei, sou impressionantista. O que é que isto é? O seu trabalho é impressionante, é impressionante. O que é que você é? Eu passei a dizer de mim próprio isto há 15 dias. O que é que você é? Sou impressionantista. Portanto, fundei um movimento impressionantista, sou impressionante, sou o único elemento e quando eu morrer, ou Ivo, tu também és artista, não te metas lá. E aquilo é só meu. Morre e acabou-se um movimento impressionantista. Sou impressionantista e acabou-se. Com isto tudo, acabou, o Jorge fez ainda o catálogo, um texto muito importante no catálogo da Fundação Carmona Costa, o catálogo provavelmente o maior catálogo que eu tive, mas provavelmente, e sem maldade para com ninguém, a pior exposição que alguma vez me ocorreu na vida. Tudo desorganizado, o filho na macacada, eu enervada, pessoas doentes, o Covid tinha acabado há pouco, mudava-se a exposição 4 ou 5 anos, era um ano, depois era outro, e eu não gosto nada destas coisas. Não é que eu seja muito orientadinha nesse lado das horas, chego aos sítios certos, sim, deve ser aos sítios certos, já fui a um sítio ou outro errado, mas aos sítios certos, e por falar de sítio errado, vou dizer só uma graçola, mas tenho de beber água, estou a ficar com a boca seca. Isto não é água, é gin tónico. Mas uma história que é engraçada e convido que o sítio não é meu, mas um amigo meu escreveu um texto também para este último catálogo na Fundação Carmona Costa. Não era bem amigo, conhecido, foi ficando amigo, ou está a ficar amigo. Fomos jantar fora para conversar e eu não sei assim muitos sítios de almoço e de jantar, até porque almoço e janto sempre normalmente sozinha. Gosto, vou olhar para as coisas, vejo as coisas engraçadas. E então ele disse, não há problema nenhum, ele muito decidido, tinha sido engenheiro, agora vira-se mais para as artes, é um homem engraçado. E disse, vou-lhe mostrar um segredo bem guardado. E eu, vamos a isso. Quando entra ali, era no Parque Meyer, era Ogina, o restaurante é Ogina. Ogina, parece que durante a hora do almoço é uma coisa, não sei se alguém daqui já foi a Ogina, já podem pôr o dedo no ar que eu gostava, já, tantos, a hora do almoço ou do jantar? 2, então ao jantar já viu o que se passa por lá, não? Bem, um fenómeno. Entrei, isto é uma história que não tem a ver com o Jorge Silva Melo, nem tive tempo para lhe contar. Mas abre-me a porta, não sabia o que é que me estava a abrir a porta. Era uma meia-lua gigantesca, um rabo gigante, umas maminhas gigantes. Outra vez. Eu acho que este homem não gosta de mim. Eu não gosto do microfone.
Então eu seguro, quer que eu segure? E então... Isto é o aspecto da Gina. Não era a Gina. A Gina é a dona do restaurante e estava lá sentada a dobrar guardanapos. Mas eram as empregadas, que não eram empregadas, eram empregados. Uns beiços, uns grandes olhos e umas pestanas. Deviam estar praticamente a ter uma conjuntivite. Uns rabos gigantes. Uns homens que eram profissionais de tomar conta de meninas e estavam sempre a carregar cada vez. Ela já chegou, pá. Já não estou preocupado com esta. Já chegou, pá. Não. O homem com um casaco brilhantes. As mulheres vinham ter com ele depois para beber uma bebida de cansada que estavam, porque elas eram, mas muito boas. Mas uma coisa, é que não eram boas essas dos rabos, eram as outras, umas russas. Bem, mas eu vim de lá, eu estou a dizer isto com 2 microfones para dizer que é mesmo sério. Era aterrorizante. E eu acho que nunca mais vou ao Gina. E eu não lhe dou, porque pode atirar para o chão. Com isto tudo, o Jorge, pronto, ficou depois mais tarde doente, fez o filme, este filme, ou documentário, para mim foi um filme, até porque durou 8 anos a ser feito. Há uma Sofia magra e elegante, depois há uma Sofia gorda e com os cabelos compridos, depois há uma Sofia com os lenços e umas roupas justas, não sei o que é que lhe deu. Repito as mesmas coisas, porque é natural que ao fim de 8 anos já não me lembrava o que tinha dito, eu repeti, mas o filme é atraente pelo lado que ao fim e ao cabo já percebi que tenho, que é o meu lado trágico-cómico, se eu tivesse sido artista noutra época, um lado melancólico, um lado sério, um lado brincalhão, mistura-se tudo no mesmo caldeirão. Enfim, eu tinha um avô que era arquiteto e que, isto de ser arquiteto não sei se faz muita diferença, mas era porque era próximo do trabalho. E comia ali na rua 1º de dezembro e havia muitos homens que comiam por lá e havia um senhor que mandava vir a sopa, o peixe, o arroz, o pastel de nata, o café, misturava tudo e comia tudo à colher e dizia que não fazia diferença nenhuma, o que importava, ia ficar assim no estômago. Portanto, era assim. Na minha vida, por alguma razão, e se alguém depois mais tarde se der ao trabalho, e se quiser, ou até se calhar já sabe, o meu trabalho tem a forma circular. Eu estou a falar do Jorge, estou a falar de mim, porque ao fim e ao cabo não posso só falar do Jorge, porque ao falar só do Jorge também, então, o que é que eu estaria aqui a fazer, não é? O meu trabalho tem a forma circular e porque circular às tantas é um vocabulário pictórico, enfim, mas que onde entra sempre mais uma pessoa, onde entra sempre mais uma forma, ou pode ficar opaco, ou pode ficar liso ou transparente, ou seja, fica como o almoço do senhor, sendo que as cores são mais distanciadas. Este trabalho foi sempre feito, ou seja, este documentário, e vocês sabem, acompanhou-me 3 ateliês, sendo praticamente 5 anos um, 2 anos noutro, e era sempre com os restinhos dos dinheiros que vinham dali, da colar, não é? A única coisa que me aborreceu, eu enquanto mulher um bocadinho vaidosinha, foi, mulher, estás cada vez mais velha, mas pronto, é assim mesmo, faz parte, não é? Vive-se e é assim mesmo. Mas o documentário ficou para mim, e isso eu acho que é extraordinário da parte do Jorge, o tal poder de observação e de gostar de ver o próximo e de gostar de ver o comportamento do próximo e de gostar de ver o que é que os outros fazem, a ter curiosidade pelo trabalho dos outros e pela maneira de, enfim, de se com quê? Como se comportar. Isso parece à mesa, não é? Não, então não é assim. Seja lá como for, cada filme do Jorge, ou seja, cada documentário do Jorge é exatamente o retrato do artista que ele retrata. O António Sena nem sequer fala. É a Maria Filomena Molder que faz a voz off, não é? A Ana Vieira, somos apenas 2 mulheres. A Ana Vieira, que já morreu também há uns anos, a Ana Vieira era dos Açores, de vez em quando ouço assim uma voz, com aquele som açoriano, que é bonito, parece um passarinho a cantar, e muito o trabalho da Ana Vieira, que eram sombras e com, enfim, manchas de sombras, não é como a Lourdes Castro, é muito diferente. E o Ângelo Sousa era um homem que não se calava, falava, mas muito mais do que eu, sobretudo e mais alguma coisa, era um homem vulgarmente interessante. Quer dizer, todos os filmes eram realmente o retrato
e o Jorge deixava com que a pessoa falasse sobre o que lhe apetecesse, ou fazia perguntas, claro, mas a pessoa era realmente, aqueles filmes, aqueles documentários foram realmente retratos perfeitos do artista, do Niquias também, retratos perfeitos de quem estava a ser filmado. Não vou me esticar muito mais, há muitas coisas que se poderia dizer, ou que eu poderei dizer, mas, enfim, foi um grande amigo que eu conheci não sei quando e que acho que nunca vou deixar de ser amigo dele. Portanto, é uma coisa que fica. Quanto mais se conhece as pessoas, quando se gosta delas, mais saudades nos fazem, porque mais tempo tivemos próximos de conviver com eles. Mas para isso estão aqui pessoas até muito mais próximas e que a quem a saudade será maior. Muito obrigada. Já falei? Obrigada. Vou dar agora a palavra ao João Meireles, ator, também dispensa apresentações, fez a sua formação no IFICT, passou pelo Teatro Universitário de Évora e está nos Artistas Unidos desde a sua fundação, 95, 96. É também encenador e tem um trabalho não apenas no teatro, mas evidentemente também no cinema e na televisão. Conhecemos-lhe outra faceta, a de sócio e produtor dos Artistas Unidos, e, portanto, vamos entrar no conjunto daqueles que nos falarão desta relação com os Artistas Unidos e com esse momento de viragem e transformação que ainda precisa de ser bem conhecido e bem estudado e que foi um contributo absolutamente incontornável e inestimável do Jorge Silva Melo para uma transformação do teatro em Portugal no final da década de 90. E, portanto, dou a palavra ao João. Obrigado. Obrigado, Maria João. O Jorge tinha pressa, era um homem cheio de pressa. Pressa para que as coisas acontecessem, pressa para concretizar, porque sabia, e desde que eu o conhecia em 95, na cozinha da casa dele, em que ele me contratou para o António, o rapaz de Lisboa, ele sabia que não havia certeza de que amanhã podíamos estar a trabalhar ainda. Ele sabia que a qualquer momento isto podia acabar. Para terem uma ideia, os primeiros 10 anos, diria, dos Artistas Unidos, nós, para as telecomunicações, usávamos aqueles cartões pré-pagos, porque não nos atrevíamos a fazer uma fidelização de 24 meses. Sabíamos lá se a companhia ainda ia durar mais 24 meses e depois, se tivéssemos que acabar daqui a 6, o que é que fazíamos à fidelização? Quem é que ia pagar aquilo? Os Artistas Unidos e o Jorge sempre tiveram esta urgência de concretizar, de avançar, de fazer, porque nunca soubemos, e o Jorge nunca soube, quando é que ia acabar. Embora tenha este filme, esta frase, este mote tão bonito, que nós gostamos e seguimos, de ainda não acabamos. Nesta pressa, acabava por se recusar a perder tempo, e há bocadinho o Pedro Borges falava sobre isso, a perder tempo com o que seria acessório. E às vezes o que era acessório, para nós que rodeávamos o Jorge, até parecia que era uma coisa importante. Uma conversa mais longa sobre um assunto, uma discussão em que pudéssemos discorrer juntos sobre qualquer decisão que era preciso tomar. O Jorge não tinha tempo para isso e por isso os IQs, ele gostava tanto de se comunicar por e-mail ou, grande invenção para o Jorge Silva Melo, por Messenger, porque ele conseguia falar com muitas pessoas ao mesmo tempo, sem estar com nenhuma. E tinha uma produção no Messenger absolutamente fantástica e o desktop do computador do Jorge era qualquer coisa impressionante com a quantidade de pessoas com que ele conseguia estar a comunicar ao mesmo tempo. Neste incessante movimento de andar para a frente, há uma coisa no Jorge que sempre foi muito importante e muito marcada, que era andar para a frente, mas deixar o registro, criar a memória.
E os Artistas Unidos têm hoje, e está a ser trabalhado, um arquivo muito extenso do trabalho que foi feito. Há um arquivo fotográfico com um trabalho que desde Jorge Gonçalves, desde 2006, desde 1998, um trabalho fotográfico, um registro fotográfico, uma memória fantástica do Jorge Gonçalves, que está a ser trabalhado e catalogado, digitalizado, e havia este cuidado do Jorge registar, deixar memória, deixar para que os outros pudessem conhecer. E é esta atenção que a Sofia também referia, esta atenção em relação ao outro, mostrar aos outros. Há uma história que partilho convosco. Houve uma estreia do Spiro Shimon, autor e ator italiano de quem os Artistas Unidos se tornaram muito próximos. Havia uma estreia na Sicília e eu e o Jorge, o Miguel Borges, o Américo Silva, fomos à Sicília assistir a essa estreia. O Jorge chegou a Palermo um dia antes de nós chegarmos. E quando chegámos, o Jorge esperou-nos no aeroporto, e quando chegámos, o Jorge começou a levar-nos por uma vertiginosa visita por Palermo, onde nos mostrou todas as coisas que era importante ver, mas também o restaurante onde se comia melhor e a pastelaria onde se comiam os melhores doces, e o pequeno teatro de fantoches, de marionetes, que era tradicional e que já tinha comprado os bilhetes para nós vermos aquilo, e mostrou-nos Palermo com um conhecimento profundo. E eu perguntei-lhe, quando é que conheceste Palermo? Já aqui tinha estado? E ele disse, não, nunca cá tinha estado, cheguei ontem. Mas naquelas 24 horas... ele andou a devorar Palermo para saber guiar-nos quando nós chegássemos. E era um homem assim, não perdia tempo a estar com os outros, mas estava sempre para os outros. Nunca perderia tempo numa sessão como esta. Uma coisa destas para ele era completamente impensável. Era gastar tempo que se podia estar a ser utilizado a fazer coisas muito mais interessantes. Dizia ele que uma conversa destas servia só para, não para a pessoa, e para ele de todo, mas servia para as pessoas que aqui estão a falar com os microfones se sentirem mais interessantes e mais importantes, porque sabiam falar sobre... Por isso era tão avesso às homenagens mas... enfim, não está cá para nos amaldiçoar por estarmos aqui a fazer esta conversa, e gosto de pensar que, quer aqui em cima, quer aí à volta da mesa, é aqui um grupo de amigos, de pessoas que se juntam para falar de uma pessoa que é importante e que foi marcante e que foi uma pessoa especial. Então, vou pedir ao António que tome a palavra agora, também ator, encenador, produtor, sócio dos Artistas Unidos, também do grupo com o Pedro Carraca, que vem do IFICT, essa escola de que já não nos lembramos, criada pelo Adolfo Gutkin, e que desde 95 também integra os Artistas Unidos, fazendo muitas outras coisas, como sabemos, também no cinema, tendo criado produtoras de espetáculos, enfim, um currículo vasto nos muitos anos que já leva de teatro. Bom, vou tentar dizer umas coisas diferentes do que já aqui foi dito, para também tornar um pouco mais interessante aqui esta conversa. Estive agora a pensar, enquanto os outros estavam a falar, pronto. Eu conheci o Jorge antes do António, um rapaz de Lisboa. Conheci o Jorge quando estava a acabar de sair do fresquinho do curso de ator, e já no curso comecei a ouvir falar do Jorge.
primeira pessoa que me falou foi o Paulo Rocha, o realizador, que na altura era meu professor, e que me disse, pronto, e que andava preocupado, entre outras coisas, sobre qual seria a vida dos alunos depois do curso. Acho fantástico um professor andar preocupado com estas coisas, e agradeço imenso. E ele perguntava-me, então, mas e o que é que vais fazer agora a seguir, quando acabar o curso? E eu respondia que gostava de fazer teatro, gostava de estar numa companhia, se calhar, na Cornucópia, que era a companhia que eu conhecia melhor e que ambicionava mais, como quase todos os colegas da minha geração, talvez, a Cornucópia, o Bando. E o Paulo Rocha, na altura, disse-me, olha, há o Jorge Silva Melo, que eu nunca tinha ouvido falar, porque tinha estado fora do país, está a querer fazer um grupo com pessoas, com atores da tua idade, e pronto, fala com ele, mas falo com ele como é que o vou encontrar? E isto ficou, nunca mais falámos sobre o assunto, eu nunca mais também pensei muito no assunto. Depois, mais tarde, uma colega minha do curso, a Gracinda Nave, que através do Manuel Viborg, e depois já chegaremos ao Manuel Viborg, também me disse, mas não conheces o Jorge? Então, mas o Jorge, vais lá à casa, ele tem muitos livros, tem muitas cassetes de VHS, coisa que me interessava profundamente na altura, porque eu estava num curso de atores para cinema, que era uma coisa estranhíssima, que não havia na altura, nem nunca mais houve, acho eu. Quer dizer, acho que há na ACT agora, mas pronto, nos anos 90. E então um dos meus passatempos preferidos era ver VHS de filmes, e ir ao cinema, mas também. Eu lembro da Gracinha me ter dito, tu vais lá à casa, ele tem lá, e falas com ele ajuda-te, pronto. Depois o Manuel Viborg, então, um belo dia, levou-me lá à casa, eu conheci o Jorge, e vi-o, ele tinha um corredor forrado de cassetes de VHS. E eu disse, posso levar alguma? Empresta-me algumas? E ele disse, sim, tira à vontade. E eu tirei, sem delongas, tirei umas 10 cassetes. Era Mankiewicz, era John Ford, pronto, era assim umas coisas. Pus num saco e disse, olha, leva estas, eu depois trago. Para aí daqui a 2 semanas. E ele disse, já vais aviado. Portanto, tinha ido ao supermercado, pronto. E depois lembro-me que na altura, ainda antes dos Artistas Unidos, enquanto jovem ator que acabava de sair do curso, andava a tentar fazer projetos com os meus colegas, que nunca davam em nada, não é? Porque alguém desistia à mãe, ou alguém tinha trabalho a sério e ia embora. E lembro de num desses projetos o Jorge ter vindo ajudar, mas uma coisa completamente informal, completamente como se fosse um de nós. Veio ajudar, vinha ver um bocadinho, falava connosco, sempre preocupado, sempre com um ar de preocupação, que aliás, coisa que ele dizia e que está em entrevistas de o que é que seria daquela geração pós 25 de Abril, qual seria o futuro daquela nova geração que tinha surgido, que estaria a ser diferente da geração dele, e o que é que haveria para a frente, como é que poderia vir a ser aproveitada estes novos atores, estes novos artistas que apareciam. Foi então que foi o seminário de escrita para o António, um rapaz de Lisboa, pronto, no qual eu participei como ator, mas tinha desde atores, cenógrafos, poetas, escritores. Foi um seminário organizado pela Gulbenkian, em que havia uma peça de teatro a ser escrita naquele tempo real. Pronto, e a peça era o António, um rapaz de Lisboa, que na altura também era, pronto, eu já conhecia alguma coisa de teatro, já ia pelo menos à Cornucópia, já ia a outros teatros, aos festivais do Teatro da Trindade, e aquilo fascinou-me porque era, de facto, alguém que estava a escrever naquele momento, para depois ir ser representado num teatro, um texto que representava e fazia jus às pessoas de Lisboa naquela altura, que tanto era eu, como era o Pedro, como era qualquer um de vós. Isto para mim era o máximo que se podia esperar. Pronto, ou seja, através da arte, através daquilo que eu quis estudar, vou poder exprimir-me, vou poder, através deste Deus que apareceu aqui, este anjo que apareceu, que sabe
tem uma quantidade enorme de conhecimentos e de não só de arte, mas também de produção, de conhece, e consegue pôr estas ideias em prática. E eu acho que isto, pronto, ainda não cheguei aos Artistas Unidos, mas se calhar nem vou lá chegar porque já foi dito muita coisa, mas eu acho que isto para mim foi o mais importante, é poder haver um desejo, uma vontade de criar algo artístico, o que seja, de poder haver um interesse, de poder haver um cineclube num subúrbio, de poder haver uma companhia de teatro, de poder haver fãs de banda desenhada, de poder haver clubinhos de nerds, como agora se diz a palavra, de pseudo-intelectuais, de crianças, de miúdos, que queiram fazer coisas e de repente perceberem que é possível essas coisas existirem. E não é só existirem ali num cantinho, é existirem mesmo para todos, para a cidade. Pronto, que o Jorge tinha também esta forte ideia, este forte conceito, este forte desejo de viver numa cidade viva. E não há cidade viva, como ele dizia, achava, uma cidade viva sem teatro, sem cinema, sem livrarias, sem restaurantes, sem pastelarias com bons bolos, com cafés, e sem que as pessoas andem na rua e falem umas com as outras. Isto, a mim, sempre foi o que mais me deslumbrou. Mesmo, às vezes eu lembro-me de duas coisas que ele disse que também na altura também me fizeram levantar os olhos, regalar os olhos. E ele dizia que às vezes as melhores obras de arte saíam no quarto de um adolescente, por exemplo, no quarto de alguém que estava sozinho em casa e no quarto conseguia criar alguma coisa, transformar a realidade em arte. E depois, claro, depois tinha que sair do quarto e vir cá para fora, não é? Mas as melhores coisas surgiam aí, as melhores coisas surgiam numa aldeia, como ele andou, na Glória do Ribatejo, como o João falou na Itália, o Spiro Simoni estreava as peças numa aldeia italiana e depois ia para os maiores festivais da Europa. Portanto, esta coisa de cada um de nós poder almejar e poder ter este lado artístico e, na prática, que nós não conhecemos, mas que o Jorge conhecia com a sua rapidez, com o seu saber, na prática, isso é possível de existir, de acontecer e de ser feito. Isto, para mim, foi a melhor coisa. Depois disto, é claro que vieram os senãos, não é? Mas pronto, isso tem a ver com tudo. Eu acho que o principal desgosto, que foi logo depois da Capital, não é? Da Capital no Teatro Paulo Claro, no Bairro Alto, durou 2, 3 anos. Eu acho que o principal desgosto foi o Jorge ter percebido que não seria possível, por não haver meios, por não haver, se calhar, clareza ou ambição dos decisores políticos, não seria possível criar esta vasta comunidade de pessoas que conseguiriam criar arte. Eu não falo só de teatro, de cinema, de literatura, de publicações, de edições, de dança, de artes plásticas. Pronto, e isto, não havendo isto, eu acho que desde a Capital, depois ainda houve uma luta no Teatro Taborda, mas se repararem, depois da Capital, peças escritas pelo Jorge, como foi o Navio dos Negros, como foi Prometeu, Rascunhos, Prometeu Agarilhoado, como foi o António Rapaz de Lisboa, o Fim, ao ter misericórdia de nós, não existiram com tanta frequência. Houve depois a fala de criada dos No Isles, portanto, ele entrou numa engrenagem que já não era a engrenagem dele, porque ele próprio tinha a sua própria engrenagem, tinha a sua própria política, tinha o seu próprio ministério, não é? E a partir daí eu acho que, pronto, isto é a parte triste, a parte mais dark, digamos assim. Desde aí até agora foi sempre uma corrida para as pessoas não ficarem sem nada para fazer, para as pessoas terem ordenados, não é? Porque no fundo somos todos humanos, precisamos todos de viver. Portanto, para todos aqueles que ele tinha dinamizado e que o rodeavam,
para não perderem, como disse o João, para o amanhã, o acabar amanhã não acontecer. É claro que no meio disso foram criadas muitas coisas, isso não há dúvida, mas este gesto primário, este gesto impulsionador do Jorge foi um vulcão, foi uma coisa deslumbrantíssima, enorme. Pronto, não. Desculpem. Estamos a ficar um pouco sem tempo, mas isso não quer dizer que eu vá começar a cortar a palavra, mas peço alguma economia. O Pedro Carraca pertence também a este grupo que vem do IFICT, dos começos dos Artistas Unidos, embora, evidentemente, também tenha atividade antes de se juntar aos Artistas Unidos. Tem desenvolvido um trabalho de encenação também nos últimos tempos, ou com o Jorge Silva Mel, como em Birdland, por exemplo, ou no espetáculo que está atualmente em cena na Politécnica. E dou-lhe a palavra, não digo mais nada para não comer o tempo. Olá. Eu vou aproveitar esta deixa de não termos muito tempo para me safar, porque eu ontem entrei um bocadinho em pânico, a pensar... É muito recente. E então, como é que nós vamos descrever alguém que teve connosco 26 anos e desaparece? Bom, há uma coisa que eu acho que ele ia gostar. Estão aqui espectadores que nos conheceram ano passado e estão aqui pessoas que estão connosco desde a capital. E isso, para ele, seria importante. E obrigado por estar. Eu acho que é importante referir que eu conheci dois Jorges. Um Jorge antes da capital, um Jorge depois da capital. O Jorge antes da capital, todo ele era possibilidades. Era realmente uma pessoa que nós fizemos as provas para o franco-português, onde fomos trucidados aqui pelo João Fiadeiro. O Jorge estava presente e depois não ficou no curso. E eu encontrei-o na estação do comboio e fui-lhe dar uma bronca. Eu tinha 19 anos, não fazia puta ideia de quem era o Jorge. Quer dizer, eu fazia ideia de quem era o Jorge, mas não tinha noção de quem era o Jorge. Fui-lhe dar uma bronca a dizer: você ia ser meu professor e não foi. Você deve-me uma explicação. Quem é que você julga que é para sair do curso que me ia dar aulas e não me explicar nada? E o Jorge ficou nas escadas rolantes da estação do Rossio, assim com os olhos muito abertos, e disse: tens toda a razão, pede à tua turma para ir daqui a uma semana à minha casa. E eu explico-vos. E foi assim que eu conheci o Jorge. O Jorge depois convidou-me para trabalhar e eu fui ter com a pessoa que para mim era o meu mestre naquela altura, o António Feio, que disse-lhe: olha, eu tenho um convite do Teatro do Chiado para fazer o Shakespeare em 97 minutos e tenho um convite deste senhor que se chama Jorge Silva Melo. E ele disse: vais-te divertir muito no Chiado, mas não sejas estúpido, vai trabalhar com o Jorge que vais aprender imenso. Há uma coisa que não se fala aqui, é que o Jorge era uma ótima pessoa e era uma pessoa horrível, vivia muito também do conflito, mas tinha uma capacidade, para vocês entenderem, de pensar para além do conflito. O conflito alimentava-o. Ele muitas vezes até fomentava pequenos conflitos sem importância, só para ter força, para ter motivação para ir para a frente. Quando nós saímos da capital, o Jorge ficou, não sei, 3, 4 dias em frente a um computador, sem dormir. Comprávamos 8 maços de tabaco por dia e estávamos todos na sala à espera das ordens, porque aquilo de repente provocou. E, portanto, essa energia da injustiça fazia-o ganhar uma carga que era absolutamente extraordinária. Esse conflito, para vocês verem, o Jorge pôs-me em tribunal em 2001. Em 2002, poucos meses depois, veio ter comigo e disse: por causa daquilo que se passou, acho que deves entrar na sociedade. Portanto, ele tinha esta capacidade de chocar, mas era um choque como forma de avançar.
E isso é uma coisa que eu lhe admirei muito. Porque é que eu disse que conheci dois Jorges? O primeiro Jorge era o das possibilidades. Era um Jorge que acreditava que tudo era possível. Era um Jorge que achava que não devíamos nunca avançar sozinhos, que devíamos estar na capital como estávamos, com mais 9 grupos. E ele queria erigir uma capital cuja a direção depois fosse rodando entre os vários grupos. Não queria a direção só para si. Ele queria isto e, ao mesmo tempo, queria o contrário, queria controlar tudo. E estava sempre nesta luta, nesta dicotomia entre ele. Era muito difícil convidar o Jorge para vir assistir a um ensaio, porque o Jorge era um líder nato, mas queria que nós também fôssemos. Então não se sabia bem sentar naquela cadeira a assistir, porque ele sentava-se e queria dizer coisas aos atores. Eu demorei 2 ou 3 anos até conseguir proibi-lo de falar com os meus atores. Proibi-lo porquê? Porque eu queria saber tudo o que ele me queria dizer, mas eu sabia que um homem com aquele peso, a partir do momento que dava uma indicação, todas as minhas indicações estavam comidas. Não era esse o objetivo dele, mas era isso que acontecia. E ele foi entendendo e foi aprendendo a confiar em mim, no João, na Andreia, no Simão, em todos os seus sócios, no Pedro, no Américo, que também chegaram a sê-lo, e foi aprendendo a confiar neles lentamente, mas sempre com o desejo de querer confiar. Havia esse Jorge das possibilidades e depois nós saímos do nosso espaço, não é? Ao sairmos desse espaço, o Jorge imediatamente fechou-se. Para vocês entenderem, às quartas-feiras toda a gente assistia às peças uns dos outros. A Palmira, a Nossa Senhora da Limpeza, amada e estimada, que ainda hoje está connosco com 84 anos, e quem foi ao velório viu que ela não saiu de frente do corpo do Jorge, tal é o amor que lhe tinha. A Palmira dava opiniões sobre as peças. Era um elemento quase tão válido como todos os outros. A seguir à capital há um outro Jorge, há um Jorge muito mais ressentido. Há um Jorge a que pensa que se calhar não é possível, mas nós vamos continuar. Nós vamos lutar. Há um Jorge que, e eu acho que o facto de as coisas não se concretizarem não tem a ver com falta de meios, não tem a ver com falta de visão, mas sim com falta de vontade, pura e simples. Porque as pessoas para fazerem as coisas existem. E, portanto, se nos deixarem trabalhar, e quando eu digo a nos, todos, é como dizia o Simão, não só as pessoas do teatro, as pessoas das áreas todas que estão ligadas à cultura, nós vamos trabalhar. E vamos trabalhar por prazer, e até trabalhamos por pouco dinheiro, embora achemos que isso é errado. Esse Jorge que vem a seguir é um Jorge que se torna mais controlador contra aquilo que ele próprio defendia, porque ele sente que tem de... ele passou a ter um sentido de responsabilidade muito grande por todos nós. Ele já o tinha, no sentido em que queria que os grupos novos tivessem um espaço para seguir, mas de repente ele passou a ter um sentido de responsabilidade de ter que criar espaço para que as pessoas que estavam com ele seguissem. E isso o tornou com um bocadinho menos escuta. E com isso eu não estou a dizer que ele não tivesse escuta, mas tornou-o mais imperativo nas suas decisões. E eu tenho muita pena de não ter crescido com ele num espaço em que ele pudesse ter a liberdade pela qual lutou. Porque acho que estaríamos aqui a falar de um Jorge, que já é uma pessoa riquíssima, muito mais rica e com muito mais implicações na vida de todos nós. Pronto, eu não me vou alongar muito e, portanto, vou já passar. Obrigada. Obrigado. João Pedro. Vou dar a palavra ao João Pedro Mamede, que está há menos tempo, que trabalhou talvez menos tempo com o Jorge Silva Melo, mas que apesar de tudo participou em vários espetáculos, tendo criado ao mesmo tempo o seu grupo, os Processos, e que vem da Escola Superior de Teatro e Cinema, tendo frequentado múltiplos workshops e formações, mas que, enfim, tem o seu espaço, um espaço provavelmente um pouco diferente daquele que fomos ouvindo falar nestes momentos, nestas intervenções anteriores. O filme ainda não acabamos, dá-lhe um lugar, atribui-lhe um lugar que cada um dos espectadores terá interpretado à sua maneira, mas é o rosto do João Pedro Mamede que vemos nesse filme e no final do filme. E gostava de o ouvir justamente
enfim, como alguém que esteve sempre entrando e saindo, trabalhando com o Jorge Silva Melo, trabalhando com outras pessoas, trabalhando com os seus pares da sua geração, e, portanto, é uma outra geração que pode também falar do Jorge Silva Melo. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu conheci o Jorge a primeira vez que vi o Jorge foi na leitura que ele fez no Instituto Franco-Português em 2009 ou 2010 da Carta aos Atores, do Valère Novarina, e julgo que adormeci a dada altura, mas também foi muito cativante, e saí de lá meio abananado. Ainda não tinha visto muito teatro na altura, estava a começar a ver teatro e de repente deparo-me com aquele texto e com a figura do Jorge. No ano seguinte, ou perto disso, viu a encenação de O Quarto e Comemoração, de Harold Pinter, no Teatro de Almada, feito pelos Artistas Unidos, e fiquei encantado com o trabalho dos Artistas Unidos. Acho que a pressa de que o João Meireles falava estava na representação dos atores, portanto, parecia tudo acontecer com uma certa urgência, e essa forma de fazer as coisas quase sem corte, digamos assim, interessou-me muito. Depois conheci o Jorge, éramos 12 rapazes para fazer figuração na morte de Danton, e conheci o Jorge na Porta de Artistas, a fumar cigarros, na Porta de Artistas do Teatro Nacional. E eu apresentei-me, João Pedro, e ele disse, não me vou esquecer. Entretanto descobri que eu fiquei, não me vou esquecer, fiquei uau, ele disse, não me vou esquecer. Mas depois percebi que tinha sido porque ele tinha encontrado o João Pedro Rodrigues nesse mesmo dia, e como tínhamos o mesmo nome, ele não se esqueceu. Fazer figuração na morte de Danton foi muito giro. O Jorge lá reparou em mim, e eu tinha na altura um espetáculo em carteira, digamos assim. Tinha sido dirigido pelo Francis Chelek a fazer um monólogo, e tinha 19 anos ou 20 anos, e o Jorge perguntou-me de onde é que eu te conheço, e eu disse, deves ter recebido um flyer em casa de um espetáculo que eu fiz há 2 anos atrás, que fizemos 2 noites, e puf. E ele, e puf? E eu, sim, foram só duas noites, vamos arranjar mais uns dias na Politécnica. A partir daí pôs-me a trabalhar. Eu de repente era um figurante da morte de Danton que tinha reuniões de produção com o João Meireles, com o Pedro Carraca, e estava a começar, estava tudo a começar. Portanto, conhecer o Jorge foi revolucionário, mudou a minha vida, não é? Deu-me a conhecer o ofício, deu-me um contrato de trabalho, peças para fazer, peças atrás de peças, e conheci uma realidade de trabalho que ninguém na minha geração, acho eu, tinha cá. Os meus colegas pares não trabalhavam tanto, não tinham tanto, não estavam perto do Jorge, e não tinham a possibilidade de conhecer o ofício desta maneira. Pronto. O que eu posso dizer mais? Posso dizer muita coisa. Isto foi o género, uma introdução. Pois o Jorge eu achava que ia fazer peças com ele a minha vida toda. Eu, entretanto, também houve alturas em que me afastei dos Artistas Unidos porque queria fazer outras coisas. E não sei se alguma vez ele se chateou comigo, mas eu chateei-me algumas vezes com ele.
Pois... Isto é muito difícil. Eu achava que ia fazer para essa escola a minha vida toda, certo? E achava que ia ter sempre o conselho dele, a proteção dele, e pronto, isso já não existe. Mas há os Artistas Unidos, e espero fazer peças nos Artistas Unidos a minha vida toda. Fica já aqui a dica. E acho que o Jorge era mesmo uma pessoa muito generosa. Eu já o conheci depois da Capital, portanto numa altura mais frustrada, mais queixosa, talvez. Mas ele não tinha muito... Não, ele não era de se queixar, não. De todo. Mas tinha a sua forma de ver as coisas e gostava muito de trabalhar e pronto, a esta altura já não estou a dizer nada de jeito, portanto... Vamos passar. Vou passar. Obrigada. Obrigado. Passo, talvez, ao Rui Rebelo a palavra para falar de uma longa viagem que também fez com o Jorge Silva Melo, às vezes mais distante, outras vezes mais próxima, depois de um início no teatro que começa com a família e que se desenvolve em Évora e que chegará a muitas outras companhias de teatro, que algumas ainda estão também em atividade. Eu conheci o Jorge... Bom, antes de conhecer o Jorge, eu já conhecia o Jorge. Eu venho de uma família de teatro, portanto, desde pequenino estou ligado ao teatro. E quando viemos de Moçambique, o Mário Barradas formou o Centro Cultural de Évora, a minha mãe foi para lá trabalhar e, portanto, o Jorge já era uma figura que se ouvia falar das traduções, da cornucópia, era uma espécie de figura omnipresente lá em casa e onde o Jorge tinha uns programas de televisão, eu não me lembro exatamente, mas no final dos anos 70, onde ele apresentava peças de teatro que eu não me lembro se eram traduzidas ou não, depois deviam ser, mas eu não percebia de qualquer das maneiras, deveria ter uns 7 ou 8 anos ou 9, mas adorava o Jorge apresentar as peças, achava tão cativante, achava das coisas mais cativantes da televisão naquela altura, mais do que o Vasco Granja ou do que o desenhos animados ou qualquer... Era o Jorge Silva Melo a apresentar e a tornar interessante algo que nós ainda não tínhamos visto. E aquilo, para mim, era o mais interessante de tudo, era ouvir o Jorge falar. Em 1981, tinha o Jorge chegado do Peter Stein e o Fernando Moreira Ramos do Streller, os dois estagiados, e o Jorge já uma figura... Em 1981, o Jorge tinha 33 anos e já era uma grande figura do teatro português, já era das figuras mais respeitadas e que mais sabiam de teatro. E lembro-me do Fernando, na altura mais miúdo, ir pedir ajuda ao Jorge para a tradução do Amante Militar, do Goldoni, e o Jorge dormiu lá em casa. E isso para mim foi um herói, um herói. Para mim eu não tinha os heróis da pop ou da rock, para mim o meu herói era o Jorge. Não tinha um póster do Jorge na altura, ainda não havia pósteres, mas o Jorge foi lá à casa e teve comigo ao colo a noite toda enquanto falava. E eu não mais me esqueço disso, e eu pensei que ele se tinha esquecido. Mais tarde, 20 anos mais tarde, 20 e tal anos mais tarde, o Jorge convida-me para fazer o coro do Baal, para dirigir o coro do Baal. E eu disse-lhe, olha, lembras-te que nós nos conhecemos em Évora, sou filho da Teresa, assim, assado. E ele disse, olha, não te reconheceria agora, mas lembro perfeitamente de ter estado uma noite toda contigo ao colo. E desde aí dizia sempre que tinha andado comigo ao colo, não é? E começámos a trabalhar juntos aí. E, portanto, eu já era apaixonado pelo Jorge. O Jorge foi sempre muito querido, duro também e desafiador. Eu, quando cheguei ao pé do coro do Baal, eram 20 e tal atores, havia 4 que cantavam. Eu disse ao Jorge, não sei se é possível,
porque eu não sei fazer cores com pessoas que não cantam. Tenho alguma experiência, mas é com cantores. E ele disse uma coisa que dizia a toda a gente, que é: vais ver que és capaz. E portanto, qualquer dificuldade que eu tinha e que lhe dissesse: Jorge, eu acho que isto não vai ser possível, porque ele disse: vais ver que vai. E realmente era. Essa confiança era um empurrar, que eu acho que ele também não tinha a certeza se era possível ou não, mas acreditava e empurrava-nos, e toda a gente, ultimamente eu tenho ouvido falar nisso, que ele empurrava-nos para aquilo que nós achávamos que não éramos capazes de fazer, e parecia que nos dava mais valor do que aquilo que nós acreditávamos mesmo no nosso valor. E, portanto, foi, a partir de 2003 foi isto, foi o Jorge querer muito trabalhar comigo, eu perceber o mau feitio do Jorge e dizer: o que é que eu prefiro, trabalhar com este homem ou ser amigo dele? E decidi ser amigo dele. Fomos trabalhando, é verdade, mas eu preferi que ele não fosse meu patrão. Ele era um patrão duro, exigente, e eu não era um bom empregado, e portanto nunca gostei de patrões, e sabia que não íamos ter uma relação boa se assim fosse, ele sendo meu patrão e eu sendo empregado dele. E portanto criámos uma relação de amizade muito bela, e houve uma altura em que pensava que tinha 50 amigos, porque fazia uma festa de anos e convidava 50 pessoas e elas lá estavam, mas na realidade não temos, ninguém tem. Contam-se pelos dedos de uma mão, e o Jorge tenho a honra de ter sido um deles, e de eu poder ter demonstrado e ele poder ter demonstrado a mim. E mais do que a obra do Jorge, que há montes de gente para falar, eu só posso falar da profunda amizade e do profundo amor que nutrimos um pelo outro e que foi manifestado. Tudo o que o Jorge fez pelo teatro português é inegável, é uma figura a estudar, é alguém que fez mais e ensinou mais de teatro do que penso que todas as escolas de teatro juntas, e inventou uma forma, sem saber, sem propósito, inventou uma forma, uma linha de montagem, uma forma de como é que se constroem companhias, de como é que se deve fazer teatro em Portugal, como é que se reivindicam coisas, como é que se conseguem coisas. E foi a lutar. Eu nunca gostei de lutar, mas nestes últimos 5 meses que eu tive ao lado do Jorge, porque o encontrei quando fui fazer uma peça com o Pedro, encontrei-o já doente e não o mais larguei. E desde aí eu fiz uma coisa que nunca fiz tão fortemente na vida, que foi lutar. Foi lutar para que o Jorge conseguisse ter realmente todas as condições que lhe eram merecidas, e que conseguisse fazer neste final da vida que já estava anunciado tudo aquilo que ele queria da melhor maneira, da mais confortável e da mais amorosa possível. E isso foi com a força dele. Não era capaz de outra forma, e houve 2 ou 3 vezes que ele me disse: então, Ruizinho, ele tratava-me por Ruizinho, dizias tu que não gostas de lutar, porque realmente perante aqueles que amamos e perante aquilo que nós acreditamos, arregaçamos as mangas e vamos a qualquer sítio e chegamos a qualquer lado. E ele fez sempre isso pelos meninos dele. E, portanto, é só isto que eu tenho a dizer. Okay? Obrigado. Obrigada. Bom, posso pedir ao João Pedro Rodrigues que faça uma intervenção curta, se puder ser. João Pedro Rodrigues também o conhecemos, vou dispensar grandes apresentações, cineasta, premiado, que começou a trabalhar, o Jorge refere-se a vê-lo andar pela capital a preparar os seus primeiros filmes, e que todos conhecemos das suas obras no cinema. Dou-lhe a palavra. Olá, boa tarde. Eu tenho dificuldade com microfones, como a Sofia Ariel pode ver. Eu conheci o Jorge na Escola de Cinema, na Rua dos Caetanos, quando no segundo ano, eu creio que foi no segundo ano, o Jorge era professor de argumento. E eu só tive um ano porque, imediatamente no final desse ano, o Jorge bateu com a porta, porque foi já referido aqui, o feitio do Jorge não era fácil, mas ele não fazia, era intransigente e não fazia concessões. E se calhar foi uma das coisas que eu mais, que foi mais importante. Eu era muito miúdo, eu vinha da Faculdade de Ciências, de estudar Biologia, que não acabei, ia muito ao cinema e pronto, pensei, vou fazer cinema, ou quero fazer cinema, se for possível. E o Jorge, nessa altura, essas pessoas que tiveram
a escola, que frequentaram a escola de cinema nessa altura, trabalharam com pessoas como o Jorge, que trabalhavam realmente na profissão. Havia o António Reis, o Paulo Rocha, o Alberto Seixas Santos. E se calhar o Jorge foi talvez a maior perda da escola, porque eu lembro-me o que aconteceu, ele não queria passar já não sei quantos alunos que tinham negativa, mas o José Bugalheiro, que era o diretor da escola, achava que eles deviam passar porque não podiam, eram um bocadinho estas coisas, não se pode estrumbar alunos, e o Jorge evidentemente não estava de acordo com isso, e saiu, bateu com a porta e saiu, e se calhar foi a maior perda da escola de cinema, e que agora até parece-me que se afasta. É tão importante o trabalho na prática, e se calhar foi isso, para além da amizade, mas aprender a trabalhar com pessoas que trabalham na prática do que se está a fazer e não pessoas só da teoria, como agora parece que é um bocadinho a escola de cinema neste momento. E na altura em que eu conheci o Jorge queria fazer cinema, ele dizia que não queria fazer teatro. Portanto, ele saiu, eu depois... e o António Simão também disse que sobre essa história do Paulo Rocha, nessa altura nós tínhamos a sorte dos professores nos irem buscar para trabalhar nos filmes deles. E o Jorge, quando teve a ideia de fazer o Coitado do Jorge, eu acho que ele teve a ideia de fazer o Coitado do Jorge, foi o filme em que eu trabalhei mais com o Jorge, ele viu o livro da Paula Fox e disse: eu tenho que fazer um filme sobre este livro que se chama Coitado do Jorge. Eu trabalhei com ele durante todo o filme, desde a preparação, as filmagens, a montagem, e foi muito importante não só para aprender, mas também para perceber o que é que eu não queria fazer, para tentar encontrar o meu caminho, o que é que era trabalhar na prática num filme. Eu já tinha trabalhado em montagem, porque eu fiz montagem na escola de cinema, mas isso... E trabalhar com o Jorge queria dizer viver com o Jorge, praticamente. E também esse lado que o fazer filmes, ou ser artista, eu não gosto muito de dizer ser artista, eu acho que o Jorge também não dizia muito que era artista. Não se separa, no fundo não é uma profissão. E eu lembro do Jorge me ter dado... como dava a muita gente uma chave da casa dele, porque era preciso ir lá à casa buscar. Eu, até agora, na Estrela, eu vi a Rita Lopes Alves e perguntei: será que vocês já mudaram a fechadura da casa do Jorge? Porque não sei quantas pessoas é que devem ter esta chave. Eu acho que ainda tenho uma chave da casa do Jorge em casa. E depois... Depois eu trabalhei com o Jorge também no António Rapaz de Lisboa, na peça de teatro. Era um dos assistentes. E ainda pertencia aos Artistas Unidos no início. Depois pronto, eu se calhar deixei de ver, não fui sempre a todas as peças dos Artistas Unidos, mas perdemos um bocadinho o contacto, falávamos, sei lá, muito esporadicamente. E eu acho que voltei, se calhar, quando houve a retrospectiva dos filmes do Jorge na Cinemateca, antes do Covid, que foi interrompida pelo Covid e que vai agora recomeçar em maio, e acho importante que todos vão ver os filmes do Jorge e as escolhas dele. Voltámos a encontrar-nos lá e ele até tinha um projeto de fazer uns filmes sobre pintores, um bocadinho a continuação dos outros filmes sobre artistas que ele já fez, mas a quatro mãos. Portanto, ele tinha pensado fazer um filme em que tinha convidado a mim e mais outros realizadores que tinham sido mais ou menos alunos dele, acho eu, e era sobre o João Gabriel. Pronto, isso ficou sem efeito. E... Obrigada. Vamos terminar com o João Fiadeiro, trabalhou com o Jorge Silva Melo, também na encenação, e se calhar para os espectadores que frequentavam os Artistas Unidos era inesperado e inusitado, mas penso que para o Jorge não era.
ir buscar alguém da dança e desafiá-lo para trabalhar a partir de um texto, mas com esse olhar de um coreógrafo. Mas sou eu a dizer, enquanto espectadora, o João Fiadeiro dirá melhor do que eu. Não o apresento, desculpe, estamos mesmo a terminar e eu ainda queria dar a palavra às pessoas que estão na sala para dizer alguma coisa. Temos um texto da Filomena Mulder que não pôde estar aqui, que não pode porque está doente, mas que nos enviou uma carta muito breve, são 5 minutos, mas que ela gostaria que fosse lida, que não foi feita para esta ocasião, mas depois do João Fiadeiro teremos ainda tempo para ler, com certeza. Obrigado. Eu estava em França ontem e vim porque o meu querido Gil Mendo faleceu também, portanto, são 2 grandes gigantes que desaparecem. Aliás, antes de ir para a França, na semana passada tive que adiar a viagem por causa do Jorge e agora tive que voltar mais cedo por causa do Gil. É uma semana muito complexa, muito carregada. O Jorge e o Gil foram pilares na minha vida, sem que eles soubessem, sem que eu soubesse. Tudo isto é retroativo, não é? Porque a gente vai vivendo com as pessoas, vamos nos metendo dentro uns dos outros, umas das outras, e só no fim é que conseguimos olhar para trás e perceber que fazemos parte da mesma família, não é? E que estamos ligados, interligados. Isso é muito bonito. Eu conheci o primeiro Jorge só, do Pedro. Eu trabalhei muito eu conheci o Jorge em 93, acho eu, não tenho bem certeza. Eu fiz um espetáculo chamado Branco Sujo, que entrava o Miguel Borges, e o Jorge foi ver, e acho que foi aí que ele conheceu o Miguel. Depois, logo a seguir, no mesmo ano, ou no ano seguinte, eu era um dos professores deste curso do franco-português e fui responsável pelas audições e todos esses... E acho que o Jorge aí ficou muito impressionado, interessado naquilo que eu tinha a propor, mas sobretudo a nova dança portuguesa tinha a propor. Ou seja, o Jorge, depois da experiência do cornucópia, depois de ter sido embora e depois de ter voltado, ele percebeu que na nova dança portuguesa havia uma faísca qualquer, uma espécie de irreverência, uma velocidade desacelerada, não sei, uma aceleração. Qualquer coisa que nós produzíamos, e 93, 94, 95 foi o momento em que nós, enquanto movimento, estávamos muito presentes. Pronto, e o Jorge chamou-me para trabalhar com ele no António Rapaz de Lisboa. Acho que foi logo a seguir à escrita da peça. Eu estava a fazer ao mesmo tempo uma peça no Acarte, Um Desejo Ardente Deve Ser Acompanhado por uma Vontade Firme, esse é o grande título da minha peça, em que o Jorge colaborou comigo. E nós circulávamos pelos corredores internos da Gulbenkian do Acarte à sala principal. Eu ia ajudar o trabalho. O Jorge teve uma influência brutal na minha vida. Pronto. E os Artistas Unidos e todos os atores dos Artistas Unidos foram muito importantes para mim. Mesmo sem saberem, na verdade, o que o Jorge me ofereceu, os Artistas Unidos me ofereceram, foi um laboratório de investigação durante 5 anos ininterruptos, em que eu passei por todas as peças, começando com o António Rapaz de Lisboa, o Fim, até que eu tinha uma espécie de responsabilidade que chamávamos de dramaturgia do gesto. Eu não sabia muito bem qual era a minha responsabilidade, mas ele oferecia-me, sim, eu sentia que tinha, todos os dias tinha esta oportunidade incrível de trabalhar com 20, 25 atores que estavam meio à minha disposição, e eu fazia aquilo que tinha que fazer e ele, a maioria das coisas, aceitava e ficava super entusiasmado. Até que chegou uma peça que foi o Torquato Tasso, do Goethe. Ele foi à Itália, acho eu, 4 ou 5 dias, e disse: João, fica aí com o ensaio durante 4 dias, eu depois volto. E eu aproveitei o ensaio e fui muito mais longe do que já tinha ido, mudei trás para a frente, pus o fim da peça no início. Fiz tudo o que na nova dança, na dança se faria, e ele chegou, e acho que foi aí que ele disse: João, ok, muito obrigado, muito obrigado, mas acho que está na hora de tu ensinares a tua própria peça, porque já não, comigo já, pronto, acho que já esticaste a corda, já está. E deu-me à espera do Godot para ensinar, uma coisa alucinante. Sim, eu nunca tinha ensinado coisa nenhuma, quer dizer, tinha 5 anos de trabalho com vocês. E
E pronto, eu fiz o À Espera do Godot, que foi uma experiência muito bonita. Depois fiz o 448, Psicoses, da Sarah Kay, que foi também outra experiência assim, brutal. E fiz o Night Songs, também do Jon Fosse. Até 2013 ainda trabalhei um pouco com o João Jordelli em 2004, acho, mas pronto, foi o fim. Ou seja, eu apanhei mesmo este arco de relação com o Jorge, que tinha a ver com a abertura de possibilidades. Tudo era possível, de facto. E o simples facto de ter um coreógrafo com o meu perfil, que mesmo na nova dança portuguesa eu sou torcido, quer dizer, acho que atesta muito, pelo menos esse primeiro período do Jorge, atesta muito o seu perfil e o seu, digamos, o seu lado generoso, como já foi dito aqui, mas também ele sabia que só podia ser assim, ou seja, ele sabia que tinha que perder o controlo para estar no seu tempo. Ao mesmo tempo que havia esse paradoxo de estar sempre a precisar de ter a mão, não é, por perto, não é? E esse paradoxo acho que era muito bonito, pelo menos até 2003 foi muito bonito. Depois a seguir já não sei muito bem como foi. E pronto, foi essa experiência assim brutal. O Jorge para mim não é só o Jorge, são vocês também, são os Artistas Unidos, são esses atores que foram, na verdade, os meus pares, os meus verdadeiros pares. A nossa diferença de idades não é assim tão grande. E eu aprendi muito com vocês e quero vos agradecer por isso. E espero que tenhamos outras oportunidades. Obrigado. Peço então a leitura do pequeno texto da Maria Filomena Mulder, pode ser? Olá, boa tarde. Nós tentámos que a Maria Filomena estivesse presente também neste grupo de pessoas que fizeram parte da vida do Jorge, sabendo do respeito intelectual e recíproco, sabendo dessa admiração e de trabalharem juntos também pontualmente. A Filomena não pôde estar porque teve uma crise de sinusite fortíssima e não tinha sequer voz. No entanto, só eu estou aqui para passar este testemunho do testemunho, porque falei com ela e porque foi minha professora quando eu tinha 17 anos também. Portanto, a par do Jorge, é uma dupla, são duas pessoas de referência na minha vida. Então, a Filomena tinha uma coisa muito maior, mas eu falei logo, não havia muito tempo, porque éramos muitos e ainda podíamos ser mais. E então ela fez uma cartinha, disse para nós fazermos o que quiséssemos com esta carta, que ela fez a propósito de um concurso do Jorge para o documentário ao ICA. E diz o seguinte: considero os filmes de Jorge Salavisa faz sobre artistas portugueses uma coisa à parte em relação a todos os outros filmes sobre artistas que eu conheço. E vejamos. 1. Os artistas são escolhidos por amor, isto é, atenção, dedicação, conhecimento profundo das suas obras. Ele gosta deles, desde há muito que os segue, procurou-os e estudou-os. Por outro lado, generosamente convidados a expor no Espaço dos Artistas Unidos, sem o círculo da curadoria. 2. Os artistas ditam as regras. O plano é maleável, mas nunca submetido à improvisação. O método que Jorge Salavisa segue impede a aplicação de receitas e mesmo a formação de uma série. Por isso, nenhum filme é semelhante ao outro. Cada filme é único, como cada artista é único. Os títulos dos filmes são, ao mesmo tempo, uma pedra de toque disto e um programa interpretativo para o futuro. 3. Os artistas estão vivos. Isso é um bem em si e um bem de um ponto de vista cinematográfico e histórico, em que a experimentação e o elemento artístico do presente se reúnem exemplarmente. Dá-se a ver a obra de um artista com o artista ao lado, se bem que o artista esteja sempre dentro da obra, claro. Finalmente, umas palavras sobre o filme A Mão Esquiva, sobre António Sena, em que tive o privilégio de participar.
paciente e generoso, Jorge Silva Melo é, como realizador, uma presença tutelar, ao mesmo tempo expectante e confiante. Os olhos vivíssimos de uma inteligência penetrante, temperada com um humor invencível, não perdiam pitada. Mal abríamos a boca, o João Pinheiranda e eu, e já ele estava a adivinhar. Não seria possível um diretor melhor. A esta carta, o Jorge terá respondido, porque também tive acesso ao e-mail. Obrigado, fantástico. Que obrigado. Então eu talvez terminasse com as palavras do Jorge, a uma pergunta que lhe fiz: o que gostarias muito de fazer que não fizeste ainda? Ele respondeu assim: aquilo que gostaria de fazer nestes últimos 4, 5, isto é de 2017, nestes últimos 4, 5 anos de vida ativa que tenho pela frente, era ter um teatro. Não esta salinha, ter um teatro com programação regular, com peças e não só performance. Um espaço onde os vários atores que fui encontrando na minha vida, o João Pedro Mamedo, o Miguel Borges, o Manuel Viborg, pudessem ter um lugar e autonomia de criação. Queria voltar não a um hangar sujo como era a capital, mas a um teatro onde pudesse dar-lhes voz e futuro. A coisa que mais me encanita é que, e ainda não acabamos, não deixei futuro a ninguém. Não há herança possível, nem há instrumentos que eu esteja a deixar a outras pessoas. Estou só a deixar a minha tristeza por ir-me embora, mas não instrumentos de trabalho reais, que era aquilo que pensei que poderia fazer ao criar os Artistas Unidos. Neste momento estou a desfazer-me de quase todos os livros que tenho, dá-los a sítios certos. É um grande alívio. Com o teatro isso não acontece. Não sei quem é que pode pegar naquilo que aprendi fazendo e gostava que isto servisse para alguma coisa, mas não tenho a certeza que sirva. Eu acho que nós vamos todos fazer para que sirva.